Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Malta para um novo episódio da série Solved e no vídeo de hoje trago-vos então o caso do Travis Alexander e da Jodi Arias. Estou mesmo muito entusiasmada para vos falar sobre este caso, malta, já vos queria falar sobre ele há algum tempo e preparem-se porque este caso é um caso mesmo super messed up e, enfim, claro que eu não vou mostrar imagens estranhas nem nada, não vou mostrar imagens do local do crime, como devem estar a imaginar, mas quero deixar aqui o aviso de que este crime foi bastante violento, portanto tenham isso em mente, apesar de eu não estar aqui, enfim, não vou falar de nada demasiado graficamente, ok? Mas pronto, quero apenas deixar esse aviso e já agora, não sei se vocês estão a reparar, gente, mas eu estou a gravar sem maquilhagem. Enfim, vocês sabem que normalmente eu maquilho sempre para os meus vídeos, mas hoje estou com muita preguiça, portanto eu decidi... Não, eu vou meter as minhas pestanas falsas, vou dar um jeitinho às sobrancelhas e aqui estou eu, sem mais nada. Mas pronto, foi um pequeno desabafo, ok? Enfim, malta, espero que vocês gostem e bora lá então passar para o caso de hoje. Vou começar então por vos falar um bocadinho sobre quem é a Jodi Arias. A Jodi Arias nasceu então no dia 9 de julho de 1980 em Salinas, em Califórnia, e é filha então de William e Sandra Arias. Ela, na verdade, era a irmã mais velha de 3 irmãos e ela tinha uma família bastante normal, ok? Não era uma família que vivesse muito bem nem muito mal, era uma família de classe média. Meu Deus, eu embaralho-me toda a falar. De classe média e eles viviam bem, ok? Era uma família bastante feliz e os pais da Jodi dizem que ela era uma criança que teve uma infância muito boa, tipo, não havia assim grandes problemas. No entanto, a Jodi diz que a partir dos 7 anos de idade que ela começou a sofrer alguns abusos por parte da família, no sentido em que os pais lhe batiam, muitas vezes batiam-lhe com uma colher de pau e tudo mais. E pronto, ela considerava que tinha sofrido abuso físico por parte da família durante a sua infância. No entanto, a família diz que isso não é verdade, que a Jodi teve uma infância bastante normal, mas um ponto que eu queria realçar aqui é que os pais da Jodi eram bastante rígidos, ok? No geral, eles eram uma família cristã e eram bastante religiosos. No entanto, a Jodi não se identificava com isso, portanto, daquilo que dá a entender, eles tinham assim alguns atritos com a Jodi devido a isso, porque a Jodi era uma rapariga que gostava muito de rapazes e tudo mais, e eu acredito que existiam ali certas discussões devido a isso, e portanto a relação deles sempre foi assim um bocado atribulada nesse sentido, até porque a Jodi começou a entrar numa fase bastante rebelde durante a sua adolescência, e a família, pronto, acabavam sempre por ficar a discutir muito com ela. Foi então devido a esta relação que aos 17 anos de idade a Jodi saiu de casa e na altura foi viver com um namorado que ela tinha na altura. E uma coisa que também acho interessante dizer, e porque principalmente mais à frente vai ter um grande significado, é que a Jodi desenvolveu um grande interesse por fotografia. Ela adorava tirar fotografias a tudo e mais alguma coisa. Ela andava constantemente sempre a partilhar fotografias do seu dia-a-dia, com as suas amigas, portanto era uma coisa que ela realmente gostava muito e que no futuro ela gostava mesmo de fazer isso como uma profissão e portanto é bastante interessante. Foi então em 2001 que a Jodi começou a trabalhar como empregada de mesa num restaurante localizado no Ventana Inn and Spa em Carmel, na Califórnia, e foi aí então que ela conheceu um homem que se chamava Daryl Brewer, que era o gerente do restaurante, e começaram a namorar. E isto aconteceu em 2005, quando eles começaram a namorar, e na altura a Jodi tinha 21 anos e o Brewer tinha cerca de 40 anos, e na altura eles decidiram então que queriam comprar uma casa em conjunto, e deixem-me que eu vos diga que eles não compraram uma casa propriamente barata, ok? Eles compraram uma casa bastante cara e portanto ficaram com uma grande hipoteca da casa, e na altura eles acordaram entre os dois que todos os meses cada um deles tinha de pagar uma prestação devido à casa, e portanto o relacionamento deles ainda durou algum tempo. No entanto, eles acabaram por terminar a relação. Eles terminaram a relação porque basicamente eles começaram a ter
muitos problemas financeiros e isso acabou por afetar muito o relacionamento entre os dois, tanto que na altura a Jodie inclusive arranjou um segundo emprego enquanto ainda estava a trabalhar como empregada de mesa e ela começou então a trabalhar numa firma de serviços jurídicos. Estamos então no ano de 2006 e foi neste mesmo ano que a relação entre a Jodie e o Drewer terminou e nesse mesmo ano a Jodie foi então a uma conferência em Las Vegas de uma empresa legal que se chamava Legal Shield e foi então nessa conferência que ela conheceu um homem que se chamava Travis Alexander. Travis Alexander nasceu então no dia 28 de julho de 1977 em Riverside, na Califórnia, e os seus pais eram então o Gary e a Pamela Alexander. Infelizmente a família do Travis era uma família mesmo muito problemática porque os pais do Travis eram muito viciados em droga, tanto um como o outro, e portanto eles não tratavam mesmo nada bem os seus filhos. O Travis tinha ainda mais 7 irmãos e muitas das vezes eles simplesmente saíam de casa, não lhes deixavam comida para eles poderem alimentar, portanto imaginem o que é que eles não sofreram, já para não falar também que eles sofriam muito abuso físico, principalmente por parte da mãe, porque a mãe batia-lhes imenso, portanto era uma família mesmo muito complicada e foi então quando o Travis tinha mais ou menos 11 anos de idade que os seus avós decidiram então tirar as crianças lá e levá-los para a casa deles. Na verdade primeiro foi só o Travis, se não me engano, e os irmãos foram mais tarde quando os seus pais faleceram e então isto foi uma vida completamente nova para o Travis porque os seus avós eram Mormons e então eram pessoas também muito religiosas e foi aí então que o Travis foi apresentado à igreja Mormon e se transformou também numa pessoa Mormon. E realmente é muito bom ver isso, não é? Porque grande parte das pessoas que conheciam o Travis diziam que ele era uma pessoa com muito sucesso profissional e que era uma pessoa bastante feliz e claro que isso é ótimo de saber, não é? Tendo em conta todo o passado do Travis. Inicialmente o Travis vivia em Califórnia, no entanto em 2004 ele mudou-se para o Arizona porque o Arizona era uma zona que tinha muito mais Mormons e então ele quis mudar para lá. No entanto, uma coisa bastante curiosa sobre o Travis que eu quero muito dizer e que é bastante importante neste caso é que, apesar do Travis ser Mormon, ele na verdade tinha uma vida sexual bastante ativa. E porquê é que isto é importante? Porque, como vocês sabem, a religião Mormon, não é? Eles defendem que só se deve ter relações sexuais após o casamento e nunca antes, não é? E então ele, apesar de tudo, apesar de ele levar o ser Mormon muito seriamente e de levar isso mesmo a sério, pronto, agora repeti-me, mas sim, ele levava isso muito a sério, apesar disso tudo, ele não concordava com essa pequena regra de só se poder ter relações sexuais após o casamento e, portanto, isto para dizer que o Travis era uma pessoa muito sexualmente ativa e é curioso porque ninguém tinha esta ideia sobre ele. Grande parte dos amigos do Travis achavam que ele ainda era virgem e claro que ele também tinha muitos amigos que eram Mormons e tudo mais, portanto toda a gente achava que ele era virgem, mas na realidade não era. Não só não era, como ele tinha, enfim, muitas relações sexuais com muitas mulheres. Portanto, é um ponto que é importante referir. Mas voltando então a esta conferência em Las Vegas, malta, a Jodie e o Travis conheceram-se e eles deram-se logo muito bem. Eles, na verdade, foram apresentados por um colega da Jodie, que era um grande amigo do Travis, e decidiu apresentá-los, e a partir daí que a relação começou a desenvolver muito rápido. A Jodie achava que o Travis era muito romântico, o Travis sentia uma grande atração pela Jodie, portanto aquilo foi mesmo assim uma coisa recíproca e só para vocês terem uma noção, eles sentiram uma atração tão grande que eles inclusive tiveram relações sexuais nessa mesma noite dentro do carro. Portanto, aquilo foi mesmo tudo muito rápido. E a partir daí, a relação foi simplesmente continuando a evoluir. A partir daquele momento, eles começaram a fazer muitas viagens juntos pelo país e tinham também uma relação sexual muito ativa e eles, na verdade, estavam a viver à distância um do outro. Acho que é importante referir, como é óbvio, porque nesta altura o Travis vivia no Arizona e a Jodie vivia na Califórnia.
No entanto, isso não foi impeditivo nem para um nem para o outro, porque eles muitas vezes encontravam-se e já para não falar também que, enfim, existe uma grande troca de mensagens e de telefonemas sexuais entre os dois, que já vamos falar mais à frente porque vai ser importante, mas pronto, eles tinham assim uma relação bastante picante, ok? Eu diria que a relação deles era realmente uma relação mesmo muito, muito física. Apesar do Travis ser uma pessoa bastante ativa sexualmente, como eu já vos tinha dito, e de, enfim, não ter qualquer tipo de problemas em estar com mulheres, não é? Ele, na verdade, era um homem que procurava realmente vir a casar-se um dia e que procurava a senhora Alexander, como ele costumava dizer aos seus amigos. E ele realmente começou a ver isso na Jodie, portanto, a relação deles estava a fluir tão rapidamente e estava a correr tão bem que ele realmente começou a ver um futuro com a Jodie e queria realmente casar-se com ela, e portanto foi nesta altura que eles dois começaram a falar, e o Travis pediu à Jodie para se converter na religião Mormon. A Jodie sentia-se exatamente da mesma forma pelo Travis, ela realmente gostava muito, muito dele, e prova disso foi o facto dela realmente se ter tornado Mormon, portanto houve toda uma cerimónia e isso tudo, portanto ela passou a ser uma Mormon oficialmente, e neste momento na verdade até foi um grande passo na relação para eles, não é? Porque no início quando eles começaram a namorar e assim, pronto, não era totalmente assumido, não é? Porque ela não era Mormon e tal. Neste momento, a partir do momento em que ela passou a ser Mormon, ela começou realmente a ser apresentada como namorada perante os amigos e tudo mais, portanto foi realmente um grande passo na relação deles, e foi então em 2006 que o Travis e a Jodie tomaram a decisão de começar a viver juntos, e foi então nessa altura que a Jodie se mudou da Califórnia para o Arizona e passou então a viver em conjunto com o Travis. No entanto, malta, nem tudo é perfeito, e foi então em 2007 que o Travis terminou a relação com a Jodie, e deixem-me já que eu vos diga que ela não gostou mesmo nada disto. Basicamente não se sabe ao certo o porquê dele ter terminado com ela, mas há quem diga, daquilo que se percebe com conversas dos amigos e tudo mais, que o Travis começou a sentir umas coisas estranhas vindas da Jodie, o que faz sentido, não é? Porque imaginem, uma coisa é vocês estarem a namorar com uma pessoa, não é? Outra coisa é começarem a viver com ela, porque assim, a partir do momento em que vocês começam a viver com outra pessoa, vocês começam a ver tudo o que é bom e tudo o que é mau, não é? E o que dá a entender é que o Travis começou a ver realmente sinais de que, pá, que ele não estava a gostar, e começou realmente a achar que a Jodie não era a mulher para a vida dele, não é? E então ele terminou o relacionamento. A Jodie não ficou nada feliz, mas pronto, ela tudo bem, acabaram a relação. No entanto, ela continuou a chatear o Travis, não só continuou a chatear o Travis, como eles continuaram a ter uma relação, mas era uma relação muito sexual, sabem? Portanto, a Jodie era realmente muito apaixonada pelo Travis, mas eu diria que nesta altura o Travis via a Jodie apenas como uma pessoa com quem ter relações sexuais, e imagina, ainda para mais ele que era uma pessoa que era muito ativa, não é? Tendo sempre ali uma pessoa pronta para estar com ele, ele também não se ia queixar, não é? Portanto, ele acabava sempre por estar com ela para isso. Mas as coisas começam realmente a ficar um bocado estranhas, porque a Jodie estava constantemente, mas tipo constantemente a controlar o Travis, tudo aquilo que ele fazia. Ela muitas das vezes ficava pendurada em arbustos e não sei o quê para ficar a vigiar a casa, coisas assim completamente messed up. E imaginem, nessa altura o Travis já estava a começar a sair com outras mulheres, e ela inclusive andava sempre a controlar isso tudo, tanto que o Travis desconfia que houve uma vez que a Jodie rasgou os pneus dele e da rapariga que ele andava a ver na altura, portanto ela estava a começar a ter assim uns comportamentos realmente assustadores, e o Travis comentou isso com os seus amigos, e o Travis estava realmente a perceber que a Jodie estava a ficar completamente obcecada, tanto que ele uma vez inclusive comentou com um amigo dele o seguinte, ele disse que se um dia destes eu não aparecer aqui a um domingo, não estranhes se me encontrarem morto em algum sítio. Portanto, é bastante curioso o facto de ele ter dito isto, e bastante triste também, mas ele estava definitivamente a perceber que ela estava a ficar com comportamentos realmente muito perigosos. Só para deixar aqui uma ideia do que é que a Jodie costumava de fazer, ela mandava e-mails super ameaçadores ao Travis e às namoradas do Travis, digo namoradas, pronto, as mulheres que ele andava a ver na altura,
Teve também essa situação dos pneus que já vos contei, e ela era completamente avariada da cabeça, porque ela muitas das vezes entrava dentro da casa do Travis sem ele se aperceber e entrava tipo completamente nua, portanto ela estava sempre a tentar seduzi-lo. Para ela era a forma de prender o Travis de alguma forma, e portanto ela estava constantemente nisto, sempre a tentar seduzi-lo. Ela inclusive entrou uma vez na casa do Travis através daquela portazinha para os cães, sabem? Tipo, ela literalmente meteu-se nesse buraco que os cães entram e entrou dentro da casa dele, que é tipo completamente absurdo. Ainda assim, e por muito estranho que possa parecer, eles continuavam a ter relações sexuais um com o outro, o que é um bocado estranho, não é? Tendo em conta que o Travis estava a perceber que ela era um bocado maluca da cabeça, mas ainda assim eles continuavam a estar juntos. No entanto, em 2008, eles realmente separaram-se porque a Jodie voltou então para a Califórnia e na altura foi viver com os seus avós e, segundo ela, esta foi a última vez que ela viu o Travis. Claro que nesta altura eles estavam a viver em sítios diferentes, não é? E, portanto, também não se encontravam nem nada do género. No entanto, eles mantinham a sua relação através de mensagens e de telefonemas e, basicamente, todas estas mensagens e todos estes telefonemas são mensagens e telefonemas sexuais, portanto, eróticos, se quiserem. Eles até chegaram a planear fazer uma viagem juntos, mas essa viagem não chegou a acontecer porque o Travis desmarcou e a Jodie não gostou absolutamente nada disso. Seja como for, ela decidiu então, ok, tudo bem, não vamos fazer a viagem. Ela decidiu então que ia fazer ela uma viagem sozinha até Los Angeles para visitar umas amigas. E só para vos dar aqui uma ideia, basicamente essa viagem que ela ia fazer era uma viagem de carro, completamente sozinha, mas ela ia parando também noutros sítios, inclusive no Utah e tudo mais, portanto, basicamente foi isso que aconteceu. E chegou então um dia em que os amigos do Travis descobriram que a Jodie estava a tentar entrar nas contas dele, tipo de Facebook e tudo mais, e nesta altura o Travis simplesmente perdeu a cabeça no sentido em que ele estava mesmo cansado da Jodie e de toda esta relação, e portanto mandou-lhe uma mensagem ou ligou-lhe, não tenho bem a certeza, mas falou com ela e disse-lhe que nunca mais a queria ver na sua vida. E pronto, e basicamente foi isso que ele fez, e foi aqui realmente que houve mesmo um corte entre o Travis e a Jodie. O Travis começou então a ver outras mulheres e uma delas era uma mulher que se chamava Minnie Hall e eles na verdade tinham uma viagem planeada para Cancún. Só que o que é que aconteceu? A Minnie estava a achar muito estranho porque durante 5 dias antes do dia da viagem ela não teve qualquer tipo de notícias do Travis e ela começou a achar isso realmente muito, muito estranho, e foi então na véspera dessa viagem que eles iam fazer juntos que ela decidiu ir até à casa do Travis para ver se ele estava bem, o que é que se passava. Quando a Minnie chegou até à casa do Travis, ela batia à porta, mas ninguém abria a porta e ela começou a achar aquilo tudo um bocado estranho, então ligou para uma amiga do Travis que foi ter com ela e levou também o seu namorado, e então neste momento estavam lá os três na casa e eles não conseguiam entrar e estavam a achar tudo muito estranho porque para além de ninguém abrir a porta, eles conseguiam ver o cão do Travis lá dentro e portanto aquilo foi tudo assim bastante estranho. Então basicamente eles ligaram para outro amigo do Travis e este amigo sabia o código da garagem. E então, basicamente, ele entrou pela garagem e reparou que estavam lá os companheiros de casa do Travis e eles, quando entraram, a primeira coisa que eles repararam foi que estava um cheiro péssimo dentro da casa. Eles entraram então na casa e estava lá um companheiro de quarto do Travis, ele tinha mais na verdade, mas só estava lá uma pessoa e ele explicou que estava a ver um filme na sala e que não tinha ouvido a campainha tocar, que não tinha percebido que alguém estava a querer entrar e então nem se apercebeu de nada. E então todos eles foram até ao quarto do Travis para ver se ele estava lá, se não estava, e a porta do quarto estava trancada. No entanto, o companheiro de casa tinha uma chave suplente e portanto foi buscar a chave, abriram a porta do quarto do Travis e quando eles entraram, eles ficaram completamente chocados com aquilo que tinham acabado de ver. Quando eles abriram então a porta do quarto do Travis, eles encontraram imensas piscinas de sangue que iam até à casa de banho, e quando eles chegaram à casa de banho, a casa de banho estava toda cheia de sangue e infelizmente o corpo do Travis estava dentro daquele duche. Neste momento as pessoas que estavam na casa e que encontraram o corpo do Travis ligaram logo para o 112
Travis, eu vou deixar a chamada aqui na caixa de descrição porque acho que é uma chamada muito importante, aconselho-vos muito a que ouçam, porque basicamente a primeira pessoa que falou ao telefone foi uma das amigas do Travis que ficou fora do quarto, ela não quis entrar, e então ela começa a falar na chamada e tudo mais, e depois o companheiro de quarto também, de casa também fala nessa chamada, e então basicamente eles ligam a dizer que o amigo deles estava morto dentro da sua casa de banho, e inclusive a senhora que estava no telefonema, não é? Portanto, do outro lado, começou a perguntar se ele estaria depressivo, se poderia ser suicídio, e eles disseram que aquilo não parecia de todo suicídio, e depois ela perguntou se eles conheciam alguém que poderia querer fazer mal ao Travis, e só para vocês terem uma noção, logo nesta chamada de 112, a pessoa que estava a falar disse logo que o Travis tinha uma namorada que era completamente maluca, e que ele estava com imenso receio dela e tudo mais, que aquilo não era uma relação nada fácil, e que o nome dela era Jodie. Claro que a polícia, quando chegou ao local do crime, começou então a sua investigação e o corpo do Travis foi levado para autópsia, e este crime, malta, foi realmente um crime muito, muito violento. Só para vocês terem uma noção, o Travis levou cerca de 27 facadas. Para além disto tudo, ele levou também um tiro e tinha um corte gigante na garganta que ia de uma orelha à outra. Portanto, foi um crime mesmo muito violento, muito sangue espalhado por todo o lado, e enfim, na altura houve muita discussão sobre o que é que teria ocorrido primeiro, se ele morreu pelas facadas, se morreu pelo tiro, porque não se tem exatamente a certeza, apesar de grande parte dos especialistas acharem que de facto foi com as facadas. Mas pronto, existe uma certa discussão sobre isso, também não vou estar aqui a aprofundar, acho que não vale a pena. Antes da polícia chegar ao local do crime, houve realmente a possibilidade de que isto fosse um caso de suicídio. No entanto, assim que a polícia viu o corpo, isso ficou claramente excluído, porque ninguém se iria suicidar daquela forma, não é? Acho que é demasiado óbvio. E então, depois, após a autópsia, muito menos, não é? E na autópsia foi também determinado que este homicídio ocorreu no dia 4 de junho e, portanto, a partir daqui isto foi realmente tratado como um caso de homicídio. No momento em que o corpo do Travis foi descoberto, o corpo já estava a entrar numa fase de decomposição, o que indica que o Travis já estava morto naquela casa de banho há algum tempo e, portanto, claro que tendo em conta todas estas informações, os primeiros suspeitos óbvios para a polícia seriam então os companheiros de casa, porque eles acharam muito estranho como é que um companheiro de casa estava dentro da casa e não achou estranho o cheiro que estava, principalmente, é assim, eu nunca cheirei o cheiro de decomposição, mas segundo aquilo que se diz é um cheiro realmente muito, muito forte e de facto é um bocado estranho como é que ele não se apercebeu que estava um cheiro horrível na casa, não é? E então, claro que a polícia achou isso um bocado estranho, mas enfim, eles rapidamente excluíram os companheiros de casa como suspeitos, porque de facto não havia nada que indicasse que eles estivessem envolvidos. Eles inclusive disseram que não desconfiavam de nada porque eles achavam que ele já tinha viajado, já tinha ido para Cancún com a Minnie, e que realmente não estavam mesmo nada à espera de encontrar aquilo que encontraram. E pronto, às vezes há homens que, imaginem, uma casa só de homens a viverem ali juntos, eu imagino que não seja uma casa muito arrumada, se calhar eles, I don't know, com o cheiro não acharam estranho, não faço ideia, seja como for, não havia realmente nada que indicasse que eles estivessem envolvidos neste homicídio. Claro que a investigação começou e o local do crime foi todo analisado e de facto a polícia conseguiu encontrar algumas evidências, no entanto não encontrou nenhuma arma do crime, ok? Portanto a arma nunca foi encontrada nem nada do género. Eles sabem realmente que o Travis levou um tiro devido ao ferimento que ele tinha e também porque a bala foi encontrada na casa de banho. E existe algo muito curioso sobre essa bala que eu já vos vou dizer, mas antes de passar até a essa parte quero terminar isto, que é o facto da polícia não ter encontrado nenhum sinal de entrada forçada, o que significa que quem cometeu este homicídio era definitivamente alguém que conhecia o Travis e que tinha entrado na casa normalmente, ok? Pela porta da frente, como se costuma dizer. E para além disto tudo, eles também repararam que havia muitos locais na casa de banho e no quarto que tinham sido limpos, portanto tinham sido lavados, o que indica que a pessoa que cometeu este homicídio tentou ainda assim limpar algumas evidências. Eles abriram também a máquina da roupa e encontraram lá dentro uma câmara fotográfica
elétrica que estava completamente avariada, portanto com a água ela já não funcionava, não ligava, não nada. No entanto, o SD card que estava dentro da câmara estava completamente intacto. E então, claro que este cartão foi logo levado para o laboratório para ser analisado. No meio disto tudo, a Jodie soube das notícias acerca do homicídio do Travis e ela ficou completamente devastada. Ela estava realmente muito triste, partilhou imensas coisas nas redes sociais e ela, inclusive, foi falar com o detetive que estava a tratar desta investigação e ofereceu a sua ajuda. Portanto, ela disse que faria qualquer coisa para os ajudar na investigação para descobrir quem tinha magoado o seu amigo Travis e ela, inclusive, na altura disse que eles já tinham namorado, mas que o relacionamento deles terminou, mas que terminou bem, portanto eles continuaram a falar e que ela, inclusive, durante toda esta altura do homicídio estava a fazer uma viagem de carro, mas que não parou no Arizona porque ela e o Travis estavam assim um bocado chateados devido a uma situação que eles tiveram, que ela não deixou isso claro, qual é que foi a situação, mas que eles estavam assim meio chateados, então ela optou por não ir para o Arizona, mas que ficou realmente muito devastada com estas notícias e que estava totalmente pronta para ajudar na investigação. Claro que a Jodie nesta fase era uma pessoa de interesse para a polícia, apesar deles ainda não terem propriamente alguma coisa contra ela, não é? Mas ela já era uma pessoa de interesse porque todos os amigos do Travis falavam da Jodie e diziam à polícia foi ela que o matou, vocês têm que investigar. Portanto, toda a gente dizia isto à polícia e, portanto, claro que eles tinham isso em atenção, não é? Porque era realmente muita gente a dizer a mesma coisa. E, inclusive, a polícia chegou a uma altura em que pediu amostras de ADN a muitos amigos do Travis e colegas que viviam lá na casa e à Jodie também. E nenhum deles se recusou, portanto, todos eles deram amostras de ADN e saliva, incluindo a Jodie. Após a polícia ter pedido estas amostras de ADN, a Jodie foi interrogada pela polícia, não pelas amostras necessariamente, porque isso ainda estava a ser analisado, mas sim porque o SD card já tinha sido analisado e a polícia conseguiu recuperar todos os ficheiros que aquele cartão tinha, e então eles tiveram que interrogar a Jodie sobre isso. E o que é que aconteceu? Basicamente, este cartão tinha um montão de fotografias e todas estas fotografias tinham sido tiradas no dia 4 de junho, portanto no dia em que o Travis infelizmente foi assassinado, e a polícia ficou completamente chocada com as fotografias que viram, porque conseguimos ver o Travis completamente nu no duche, conseguimos ver fotografias muito provocadoras da Jodie completamente nua e, para além disto tudo, existiam também fotografias do Travis deitado no chão a sangrar e tudo mais. Portanto, temos aqui literalmente todo o crime dentro deste cartão que estava na câmara da Jodie, que ficou depois então provado que era a câmara da Jodie. Claro que neste momento devemos estar a passar muitas coisas pela cabeça, não é? Porque isto é raríssimo, mas tipo raríssimo de acontecer, porque claramente quem tinha cometido aquele homicídio e meteu a câmara dentro da máquina de lavar achava que a água ia estragar a máquina e o cartão. No entanto, a água não estraga os cartões SD. A câmara sim estragou, mas o cartão SD não. Eles conseguiram recuperar tudo o que lá estava e, portanto, existem fotografias do Travis antes e após o homicídio e a Jodie estava lá. Portanto, o que é que a polícia tira daí? Que foi a Jodie. No entanto, a Jodie continuava a dizer à polícia que isso não era verdade e que ela já não viu o Travis desde que se mudou para a Califórnia. Mas claramente que isto é treta, não é? Porque, está lá a data. Mas pronto. E o que é que a polícia conseguiu descobrir mais? Em primeiro lugar, foi a bala que foi encontrada na casa de banho. A polícia conseguiu provar que aquela bala correspondia a uma arma que facilmente foi ligada à Jodie. Isto porque no dia 28 de fevereiro, os avós da Jodie ligaram para a polícia a dizer que tinham sido assaltados e que faltavam algumas coisas, e entre as coisas que foram roubadas, foi roubada uma arma que o avô da Jodie tinha, que era uma arma de calibre 25.
portanto a polícia descobriu isto, claro que começou a suspeitar ainda mais da Jodie. Para além disto tudo, a polícia conseguiu também 2 correspondências de ADN da Jodie no local do crime. Uma delas foi então cabelos que foram encontrados que eram da Jodie, e para além disto tudo eles encontraram também uma amostra de sangue que continha ADN da Jodie e do Travis, portanto o ADN deles estava junto ali, portanto era mais do que claro que a Jodie tinha estado naquele local. Outra coisa que também contribuiu foi o facto do ex-namorado da Jodie ter contactado a polícia e ter-lhes dito que aconteceu uma coisa muito estranha, porque durante essa altura em que a Jodie estava a fazer aquela viagem de carro, ela foi ter com o seu ex-namorado, portanto foi lá visitá-lo, e ela pediu-lhe uma coisa muito estranha, que foi então se ele lhe podia dar 2 bidões, eu não sei se estou a dizer isto bem, de gasolina. E então a polícia achou, claro, isto muito, muito estranho, e mais tarde eles conseguiram realmente provar que a Jodie fez isto porque ela não queria parar numa bomba de gasolina quando estava a ir para o Arizona. Porque imaginem, ela ao ir para o Arizona ia parar em bombas de gasolina para meter gasolina no carro, não é? A polícia conseguia ver essa transação e conseguia determinar, conseguia confirmar que de facto ela tinha estado no Arizona, e então ela pediu essa gasolina para evitar parar nas bombas de gasolina enquanto lá estava. Portanto, muito suspeito mesmo. Quando ela foi interrogada pela polícia, ela desmentiu isso tudo, disse que nada disso fazia sentido e portanto começou a arranjar assim desculpas muito parvas para justificar todas as evidências que tinham sido encontradas, mas quer dizer, nesta fase era mais do que óbvio para a polícia que ela era culpada por este homicídio, e foi então nessa altura que a Jodie Arias foi então presa pelo homicídio do Travis Alexander. O julgamento da Jodie começou então no dia 2 de janeiro de 2013, portanto 5 anos após o homicídio do Travis, e claro que durante este tempo todo ela esteve presa, não é, a aguardar o julgamento. E este julgamento ganhou muita atenção porque este caso desde o início já estava a ser seguido por muitas pessoas, porque de facto é um caso que dá muito que falar, não é? Ainda para mais toda a história sexual que existe à volta disto tudo. Digamos que este caso foi mesmo muito sensacionalista e a imprensa levou isso ao extremo, portanto fazia os títulos mais loucos de sempre, e portanto foi um caso que atraiu mesmo muito mediatismo. E este julgamento, na verdade, foi transmitido ao vivo, portanto toda a gente podia acompanhar o julgamento, inclusive se vocês procurarem filmagens do julgamento podem encontrar várias coisas. O procurador que esteve envolvido neste caso, não é, que estava então da parte da acusação, foi na verdade um senhor que esteve presente no local do crime, portanto para ele este caso era mesmo muito pessoal. E a família do Travis queria seguir com a pena de morte e este procurador fez exatamente isso, e portanto o objetivo deste julgamento era portanto chegar à pena de morte. Muita coisa aconteceu ao longo deste julgamento, foi completamente de loucos, e inclusive a Jodie mudou a sua história várias vezes, ela própria testemunhou, o que é uma coisa que é muito rara a acontecer quando a pessoa que é acusada testemunhar, mas isso aconteceu, e ela dava entrevistas à imprensa tipo super na boa, e ela achava mesmo que não queria ser presa por este crime, ela dizia que era inocente. No entanto, as coisas não estavam propriamente fáceis para ela, porque, quer dizer, eu acho que as evidências, neste caso principalmente, falam por si. Quer dizer, havia fotografias do momento em que o Travis foi assassinado, portanto, não havia muito que ela pudesse inventar, mas ela ainda assim deu muitas histórias diferentes umas das outras, e já vos vou dizer quais é que foram as mudanças na história dela, mas basicamente para vos deixar bem claro que esta mulher, tipo, cada vez que aparecia alguém a dizer coisas contra ela, ela mudava logo automaticamente a história para mostrar que era inocente, estão a ver? Já para não falar que a Jodie tinha um aspecto físico bastante sassy, sabem? Assim, atrevida e tal. E desde que aconteceu o homicídio do Travis, que ela voltou a pintar o cabelo de castanho, estou a dizer voltou porque ela na altura disso tinha pintado o cabelo de castanho porque era a sua cor natural, mas imaginem, ela apareceu em pleno julgamento com o cabelo castanho, com uma franjinha e com óculos, que dava assim muito uma vibe de daquelas senhoras que trabalham nas bibliotecas, sabem? E muita gente acredita que ela meteu todo este look para fazer muito aquele papel de boazinha, de vítima, quando claramente a vítima aqui não era ela. A primeira história que a Jodie contou, na verdade, ainda foi no interrogatório. Ela basicamente disse à polícia que sim, ela admitiu que estava na casa, estava com o Travis,
e que estavam a tirar fotografias, não sei o quê, e que de repente entraram duas pessoas lá em casa com uma arma e que lhe apontaram a arma contra a sua testa e que quando disparou não saiu nenhuma bala e que ela viu uma oportunidade para fugir e que saiu a correr da casa do Travis. E na altura a polícia perguntou-lhe, ok, mas então porquê é que não chamaste a polícia? E ela basicamente disse que não chamou ninguém porque estava com muita vergonha por ter deixado lá o Travis sozinho e que ela não sabia ao certo o que é que teria acontecido. E aqui um ponto importante que eu não referi, que vou referir agora, é que inclusive 6 horas após o homicídio do Travis, ela deixou-lhe uma mensagem de voz, portanto ela ligou e deixou uma mensagem de correio, na caixa de correio para ele. E eu vou ver se consigo encontrar essa chamada para vos deixar aqui na caixa de descrição. Eu já não me recordo muito bem o que é que ela disse, mas eram coisas assim muito banais, sabem? Mas foi uma conversa bastante estranha no sentido em que ela parecia que estava a alargar muita informação naquela chamada, sabem? Quase como se fosse uma chamada normal, mas que se percebia perfeitamente que ela estava-se a justificar demasiado. E então, claro que muita gente acredita que ela fez isso para se proteger, não é? De género, ok, ela deixou-lhe uma mensagem de voz, não teve com ele. Mas pronto, claro que ficou provado que ela tinha estado com ele, como é óbvio. Tanto que ela depois, nesta versão da história, disse que tinha deixado aquela mensagem de voz para saber se estava tudo bem com ele. Pronto, basicamente foi isso. No entanto, após a polícia dizer que isto não fazia sentido nenhum e tudo mais, mesmo no julgamento e isso tudo, ela fazia de tudo e mais alguma coisa para denegrir a imagem do Travis. Ela inclusive em julgamento disse que o Travis era pedófilo, que é uma coisa que não está de todo provada, ok? Há de facto no julgamento numa chamada deles que está gravada que ele diz uma coisa muito estranha e que de facto é muito creepy, ok? Mas é a única coisa que realmente poderá indicar que ele fosse pedófilo, por de resto não há nada. Ele basicamente... Ele e ela estavam numa daquelas chamadas sexuais e não sei o quê. Ok, eu tenho bem vergonha de dizer isto no meu vídeo. Mas basicamente, eles estavam lá na cena deles, não sei o quê, gemidos para aqui, gemidos para ali. E ele virou-se e disse que ela parecia uma criança de 12 anos a ter o seu primeiro orgasmo. Pronto. Já disse. Claro que isto é uma coisa muito estranha de se dizer, não é? Mas na minha opinião pessoal, não é o suficiente para se dizer que alguém é pedófilo, ok? Tipo, simplesmente é uma pessoa estranha que disse uma coisa completamente estranha, mas quer dizer, não havia provas de absolutamente nada que ele fosse pedófilo, percebem? Inclusive, a própria defesa veio dizer em julgamento que existiam vídeos de pornografia infantil que o Travis tinha consigo e tudo mais, mas a polícia não encontrou absolutamente nada e depois a defesa veio dizer que a acusação tinha encontrado esses vídeos e que se desfez desses vídeos, mas quer dizer, nada disso está aprovado, portanto eu pessoalmente não acredito que ele fosse e acho que foi só mais uma tática da Jodie para se livrar de ser acusada deste homicídio. Acusada no sentido de realmente ter uma pena deste homicídio. Mais tarde, ela mudou a história toda novamente e veio dizer então, em pleno julgamento, que sim, de facto, ela tinha assassinado o Travis, mas que foi em defesa. Ela começou a contar que o Travis era super agressivo com ela e que ele começou a bater-lhe, não sei o quê, e que ela, naquela confusão toda, para se defender, que lhe tinha dado um tiro, mas que não se recorda de lhe ter dado facadas, que ela simplesmente teve um blackout. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, ok? Não faz sentido absolutamente nenhum. Primeiro de tudo porque a Jodie já tinham falado várias vezes com ela sobre o relacionamento com o Travis e ela dizia que o Travis não era violento, não era agressivo, não era nada. Nesta fase de julgamento já lhe dava jeito de dizer isso, inclusive na altura aquela mulher que o Travis andava a ver, a Minnie Hall, foi chamada como testemunha e ela disse no julgamento que o Travis não era nada agressivo com ela, nunca mostrou sinais de agressividade nem nada. E depois não faz sentido porquê? Porque imaginem, se o Travis tivesse levado apenas um tiro, eu ainda iria acreditar na história dela de que, ok, foi em legítima defesa porque ele atacou-me e eu dei-lhe um tiro no meio da confusão toda e tudo mais. Mas, o homem levou não sei quantas facadas, ele quase que ficou com a cabeça fora do corpo e ela vem-me dizer que aquilo foi em legítima defesa. Tipo, não faz sentido absolutamente nenhum. Já para não falar que a arma nunca foi encontrada e ela veio dizer que a arma era uma arma que o Travis tinha no seu quarto e que ela sabia onde é que estava, então que agarrou na arma e lhe deu um tiro e tipo, a arma não estava lá. E a Jodie também nunca disse onde é que estava a arma, portanto,
não faz sentido absolutamente nenhum, percebem? Mas isto tudo para dizer que de facto a mente dela é muito messed up e ela acreditava mesmo que nunca iria ser presa por este homicídio, ela acreditava mesmo que as pessoas iam acreditar nela, só que imaginem, a América estava só a odiar esta mulher, ok? E o julgamento foi, enfim, foi bastante intenso e um bocado cringe também, no sentido em que foi mostrado tudo, sabem? Todas as chamadas sexuais que eles tiveram, mensagens trocadas e, eles eram mesmo... a relação deles era muito sexual, ok? Tipo, era muito sexual mesmo e, enfim, no julgamento não pouparam em nada, foi mostrado tudo e por essa razão é que este caso também foi tão sensacionalista, não é? Porque estamos a falar de uma jovem que é bonita, um homem que também é bonito e depois existe toda esta parte sexual envolvida no caso e, portanto, é daqueles casos que, de facto, são ótimos para os tabloides, não é? E, portanto, claro que a imprensa esteve muito em cima deste caso, mas pronto, basicamente foi isto que aconteceu. Chegamos então ao dia 23 de maio de 2013 e durante esta fase de sentença o júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime, isto em relação à pena de morte, como é óbvio, e portanto tiveram que se reunir novamente no dia 20 de outubro de 2014, mas mais uma vez chegaram a um impasse porque 11 das pessoas que faziam parte do júri estavam a favor da pena de morte, mas uma pessoa não estava. E foi então devido a isto que no dia 13 de abril de 2013 a Jodi Arias foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. É sem dúvida alguma um caso muito interessante. Vou dar-vos aqui apenas agora os meus últimos pensamentos sobre o caso e terminar, não é? Portanto, na minha opinião, claramente que ela é culpada, inclusive eu acho que ela planeou isto tudo, mas que foi burra, porque o cartão SD foi realmente o que a incriminou, sem dúvida alguma, porque... quer dizer, não há forma de dizer que não foi ela, percebem? E imaginem, eu acho que ela premeditou isto tudo por uma razão muito simples, porque ela fez esta viagem, pensou no pormenor da gasolina de não ir até ao Arizona ou de fazer crer que não foi até ao Arizona. A chamada que ela deixou no voicemail do Travis deu mesmo a entender que ela fez aquilo propositadamente, caso alguém lhe perguntasse alguma coisa, saberem que ela tinha deixado aquela mensagem, que era uma conversa super normal. Portanto, foi tudo planeado, na minha opinião, ok? Agora, eu não sei ao certo qual é que foi o motivo. Ela claramente era muito obcecada por ele, era muito ciumenta e ela sentiu-se tratada como lixo por ele, porque eles iam casar e tudo mais, não é? E de repente ele simplesmente larga. Sabendo o que nós sabemos hoje sobre a Jodi e sobre todo este caso, eu acredito que o Travis começou a ver ali uns sinais um bocado estranhos, começou a achar que ela devia ser assim um bocado avariada da cabeça e se calhar quis terminar com ela. E é mesmo muito triste ver estes casos a acontecer, não é? Porque, quer dizer, toda a gente tem o direito de terminar uma relação. Uma pessoa às vezes tem que ter mesmo muito cuidado com quem é que se envolve, não é? Porque infelizmente existem pessoas malucas para tudo e isso infelizmente custou a vida do Travis muito injustamente. E, enfim, a forma como ele foi encontrado, simplesmente brutal. Aquilo foi mesmo um homicídio, um crime horrível. Portanto... I don't know. Há quem diga inclusive que ela é uma sociopata. Eu muito honestamente não me admirava absolutamente nada porque, enfim, este crime foi simplesmente horrível. Mas enfim, malta, digam-me o que é que vocês acham aí abaixo nos comentários. Acham que isto foi um crime de fúria que ela teve no momento? Acham que foi premeditado? Digam-me o que é que vocês acham. E chegamos então ao final de mais um vídeo, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal e de ativarem as notificações. Sigam-me também pelo Instagram. Não sei se vocês já repararam, mas todos os dias eu tenho estado a colocar uma pista por lá sobre o projeto que aí vem e eu estou mega entusiasmada, malta. Dia 14 já vos vou revelar tudo e... estou muito nervosa porque tenho medo que depois vocês não gostem ou fiquem desiludidos por causa do hype todo e tal, mas eu acho que vocês vão gostar, acho mesmo que sim, não sei, estou nervosa, não sei, vamos ver. Ok. Mas pronto, malta, é isto, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!